Bom, gente, segunda parte da live, uma fé militante, mulher negra e evangélica, com Gisélia Cruz, não é? E o papo está ótimo, Gisélia empolgadíssima, o pessoal também acompanhando, empolgadíssimo. Então a gente aguarda aqui a chegada novamente do pessoal para a gente dar continuidade. Deixa eu fixar o tema de novo. Uma fé militante. Vão chegando aí que eu estou fixando o tema aqui para quem chegar depois, tá bom? Mulher negra. Uhum. Obrigado, Dini. Que bom que você está gostando. O pessoal todo aí. O couro tá comendo. Tá certo aí. Comentário do meu amigo Santos, MR Filho Santos. Deixa eu ver se a Gisela já chegou aqui. Ah, já chegou. Pronto, deixa eu convidar. Então, só retomando aquilo que eu estava falando, não sei vamos esperar o pessoal chegar, né? Talvez. Vamos sim. Vamos, enquanto eu vou procurar também aqui um lugar que eu acho que Vai, aqui fica um pouco escuro. Peraí. vai se ajeitando aí. Vou me ajeitando. Mas assim, esse tema é sempre bom, né? A gente vai Sim. sempre trazendo mais elementos, Aham. poder. Eu, agra- eu agradeço a quem já chegou aí, quem voltou, né? Muito obrigado. A gente Eu acho precisa dar as mãos para essas discussões. Jorge deixou uma provocação ali. Vamos pensar um congresso de teologia negra virtual. Jorge é um sim, provocador, né? sempre. E parceiro. Sim. Santos Filho colocou aqui: sou católico e percebo os olhares muitas vezes em ministros ou sacerdotes negros. Eu vou contar duas historiazinhas aí para você daqui a pouco, meu amigo, no contexto católico. É, Gente, então eu estava dizendo o seguinte: tem essa questão de gênero, você está corretíssimo, Sim. e tem uma outra questão que é regionalista, né? Tem uma galera que discute de si para si, uma parte do Hum, Brasil, é, e que precisa abrir os olhos para entender que há vida negra para além de determinadas regiões, né? Que tem pessoas pensando, e mais do que isso, né? Não só pessoas pensando, que tem pessoas fazendo pastoral em cima disso, né? Tem pessoas sim. exercendo cuidado em cima disso nas comunidades, puxando essa temática, e isso é importante ser visto, é importante ser visibilizado, ser dito, né? Que bom que você trouxe essa questão aí para a Ah, meu gente. amor, óbvio. Ó, Eu ia deixar, eu ia deixar, alguém porque colocou. isso. Vai, diga. Não, pode Não, falar. porque isso também é militância. Eu não posso dizer que isso é da vontade de Deus. Se Deus, Uhum. se a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas, então eu entendo que o branco não vai ter privilégios, não deve ter privilégios. O homem não vai ter privilégios, o homem branco não vai ter privilégios sobre a população negra e indígena. Eu falo desse lugar aqui, tá? E também não vai ter privilégio, e se esse homem for um homem negro, sobre mulheres negras. Olhe rapidamente. Eu não sei se ele está aqui. É, Teotônio, um amigo meu de infância. Ele disse o Tava seguinte: aí, tava aí. tava? Ah, Na primeira, pronto. na primeira pelo menos. Tá. Ele dizia o seguinte, eu espero que ele entre aí novamente e diga que eu achei que ele sintetizou de uma forma brilhante. Eu falo para ele do incômodo que alguns homens negros têm com relação a ver a mulher negra em um lugar de destaque. E ele fez assim, Gisele, eu vou falar para você o seguinte. Ele disse que o homem negro tem uma baixa autoestima tão grande que ele não suporta, ele falou assim, não suporta ver uma mulher negra, uma igual, numa posição superior a dele. Ah, ele Acabou de entrou entrar. aí, acabou de entrar.
Oi, Tonho, tá ouvindo? Estou tentando reproduzir a sua definição brilhante sobre a questão desse machismo do homem negro para com a mulher negra, como é perverso. E eu me lembro mais ou menos de você ter dito que o homem negro tinha uma autoestima muito baixa e que por isso não suporta ver uma mulher negra em um lugar de mais destaque do que ele. Você está ouvindo? Se você quiser, você pode reproduzir. Eu achei É, que ele sintetizou isso. Alguns homens, não são todos os homens negros, mas alguns homens negros trazem isso. Ele não suporta ver uma mulher com a sua autonomia, sabe? Ele não suporta nos ver. E aí, ele não suporta nos ver num lugar de destaque, quando ele deveria ser o nosso companheiro, porque as mulheres negras são companheiras, são parceiras desses homens, principalmente quando eles estão começando. E essa semana eu estava aqui na minha reflexão, vendo o seguinte, que existe a solidão da mulher negra fora da igreja evangélica e dentro da igreja evangélica também. E eu tenho observado o seguinte, e me corrijam se por acaso, ele botou ali, Tonho botou ali, verdade. Tonho, foi mais ou menos isso que você me disse, você pode até melhorar isso. Eu observei o seguinte, o homem negro, ele tem que se relacionar com o que ele quiser. A mulher negra tá. Mas tem uma coisa que a gente precisa chamar atenção. Um homem negro, e eu tenho observado, ele, quando está num relacionamento interracial, ele não é um homem completo. O discurso dele não é um discurso completo. Quem vai completar o discurso de um homem negro é uma mulher negra. Ele vai ter o discurso dele fortalecido como uma mulher. Porque, inclusive, ele não tem a coragem de ter tom. deixa eu fazer um bochicho aqui. Eu vi um sorriso aqui no canto da minha tela. Ah, meu Deus! Ó, mas assim, me chamou, eu tenho que falar. Do jeitinho eu já falo. Por quê? Ô, minha amiga, desculpa, eu vou fazer um corte aqui abrupto, tá bom? Claro. Primeiro, porque minha bateria, eu acho que não vai aguentar até a gente percorrer o que a gente tem aqui. Jorge está aí lembrando Franz Fanon. Segundo, Sim. o pessoal fica empolgado trazendo coisa aí, a gente fica assim, de um jeito. Sim. Eu queria falar sobre a questão católica que alguém trouxe e vou Sim, depois retomar claro. o nosso roteiro, pode ser? Pois E aí não. no meio você puxa de novo o que você estava falando, tá bom? Sobre a questão católica, no meio de maio, mais ou menos, fez 30 anos, eu acho, da morte do padre Josimo. E ele trabalhou protegendo os direitos da terra do povo pobre do centro-oeste do Brasil. E quando os fazendeiros mandaram matá-lo, os matadores, depois de preso, disseram: quem nos mandou matar? A gente disse para eles: mas não é um padre? Eles disseram: não, não é um padre. Esse é um preto que se diz padre e que está ainda por cima defendendo direito de pobre. Né? Então, a dificuldade em reconhecer um lugar de status, né, digamos assim, para a comunidade Sim. católica, o sacerdócio é um status, de alguma forma, para uma parte do Brasil, o sacerdócio ainda é um status, né, de reconhecer esse lugar a um homem preto. Né. Eu lembro de um amigo, padre Edson Soares, né, da Silva Soares, quando assumiu como vigário da paróquia de Santo Amaro da Purificação, escutou, não é, algo que chegou para ele de um casal de noivos, em que um dos dois disse: mas vai ser esse padre aí, vai queimar meu álbum, não é? Vai queimar meu álbum. Uma paróquia quase secular, não é? Quase secular, do interior da Bahia, de uma parte outrora potente economicamente. Então, e isso não é, às vezes, isso acontece em canto de sacristia, em canto de igreja, de alguém achar que um garoto, porque tem um cabelo, o cabelo crespo, assumido, não pode ser coroinha, não pode ser acólito, ou não pode chegar a ser bispo. Né? Algumas insígnias do sacerdócio não são compatíveis com a estética negra, né? No pensamento de alguns. Porque essas insígnias vêm do Império Romano, do setor jurídico do Império Romano, que é tomado pela igreja
quando engole o Império Romano em determinada maneira, né? Assume prédios públicos, assume uma terminologia, né? Tipo diocese, paróquia, uma série de terminologias, e os paramentos vêm junto também, né? Alguns. Então, isso que vem de uma classe alta não pode chegar né, à escória, digamos assim, segundo alguns, da sociedade. Sim. E lembra um outro exemplo de um bispo brasileiro, o primeiro bispo negro brasileiro, se não me engano, com outro bispo, né, disse assim, inteligente, porém negro, né, inteligente, É mas negro, assim. é, É o negro de sabe, alma branca. esqueci agora a terminologia latina, ainda falou em latim, que talvez julgando que o outro irmão bispo negro não soubesse o latim, né? Então, terrível. Vou puxar uma questão aqui do nosso roteiro. Tá, claro. Não raro, né? Não é raro encontrar afrodescendentes que fazem o caminho de afirmação étnico-racial, dizerem que sentem carência de representatividade na igreja. Algumas, inclusive, chegam a pensar que para assumirem suas raízes étnico-raciais é preciso estar fora da igreja ou se inserirem em outros espaços de fé. O que a gente pode dizer nesse contexto, né, de pessoas que sentem isso? Não sobre as Olha, pessoas em si, mas desse sentimento, talvez, entendeu? Não das escolhas que as pessoas de fazem. solidão mesmo, tem seus pensamentos, mas eu estou tendo um contato com um rapaz que ele disse assim, Justélia, ele é jovem, está fazendo história, o curso de história, ele fez assim, eu nasci e me criei na igreja, então eu estou me descobrindo negro. Olha, eu achei aquilo ali lindo. Eu estou me descobrindo negro e eu estou vindo isso, tudo o que você fala para mim é novo. Pensa um negócio desse. Então, às vezes você fica cansado, mas também por esse e por outras, você tem que continuar. Sim, Exato. olha, durante muito tempo o negro e a negra foi silenciado dentro das igrejas evangélicas. Durante muito tempo. Muito. Você tem uma fala mais reflexiva? Não podia. Você tem que ter, inclusive, o protestantismo no Brasil, no seu projeto, ele veio para também docilizar nossos corpos. Por isso a gente não pode, as roupas não podiam ser estampadas, por isso os hinos do cantor cristão, tudo assim certinho, que eu amo os hinos do cantor cristão. Mas não pode ter nada que balance o nosso corpo. Por isso que o povo foi tudo lá para as igrejas pentecostais, os pretos, por causa da ancestralidade. Mas vamos lá. Então, você vai ter, e durante muito tempo, as falas silenciadas, os corpos docilizados, a mente colonizada. O termo mais certo é esse, a mente colonizada. Aqueles e aquelas que não se submeteram a esse tipo de projeto, sempre foram tidos e tidas com um olhar, não confio. Certa vez alguém disse assim, de sério, eu já vi seu nome ser cortado várias vezes das atividades da igreja. Por quê? Porque eu tenho esse perfil. Ah, eu achei tão bonito. Eu gostei tanto. Porque disse assim, gente, eu estou no caminho certo. Se eu fosse acolhida o tempo todo, eu estava fazendo a vontade do que está posto. Então, eu estou no caminho certo. Então, assim, hoje você vai ter negras e negros que podem sim. Não precisa sair, nunca precisou sair da igreja. Não precisa também estar com sua fala silenciada. Você tem que falar. Eu sempre falo assim, quando ninguém tocava no assunto de feminicídio dentro da igreja, eu já falava na escola bíblica dominical, na sala, na classe que eu era professora. Eu já falava sobre feminicídio, sobre extermínio da juventude negra, sabe? Então, o que também precisa é você ter acesso à informação, para não sair falando qualquer coisa, né? Você precisa ter Sim. informação. Então, assim, não precisa estar. E Jesus é esse Deus, é o Deus Emanuel, é o nosso Emanuel, que nos afirma. Inclusive, a Bíblia vai me colocar em um lugar extremamente confortável, numa perspectiva da teologia, para que eu fale, principalmente, você sabe disso, de um Antigo Testamento negro, africano, de um Jardim do Éden, eu sempre digo, sinto muito, mas o cabelo de Eva, o cabelo original de Eva, era assim. Não tinha nem mega, viu as meninas do mega? Pode até botar, mas não tinha mega, não. Era assim o cabelo de Eva.
Imagine, hein? Adão bombástico, um preto bombástico, todo delicioso. Foi Deus que fez, minha gente. Eva, dela, toda trabalhadinha no corpo, na sobrancelha, o cabelo black, veja assim, o cabelo black. Ela vai usar com trança, vai usar cocô, vai fazer tudo, vai ficar maravilhosa. Então, o Jardim do Éden está em África. Então, por isso, e hoje eu digo assim, por isso deixa eu dizer assim, a mulher vai fazer teologia primeiro. Aí depois você vai fazer história. Eu até fiz um pequeno texto e botei no meu Instagram, justamente para poder a gente pensar nesses espaços. E quando você botou pastora, né? Eu já falei isso. Ah, a mulher não vai assumir púlpito, isso e aquilo. Deus me separou para o pastorado. E aí alguém já me disse assim, mas Gisélia, a ordem dos pastores batista não vai aceitar. E aí eu pergunto, meu amor, eu tenho um Deus que me consagra. Claro que eu vou passar. Ó, Jorge está aí. Eu vou passar pelo ritual. Eu vou. Mas antes do ritual, Deus nos separa. Deus nos confirma. E através das pessoas. Mas olha aí, as instituições. Não pode. Ela não pode. Ela é o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Também já passei dessa fase. Enfim. Se você é crente, se você está na sua igreja, fique... E ainda digo assim, que Jorge fica apertando minha mente. Eu digo, Jorge, você tem que ficar onde você está e tocar fogo nos racistas aonde você está na sua igreja, criatura. Porque se você ficar em uma igreja que todo mundo pensa igual a você, você não toca fogo nos racistas. Você nem salga, nem ilumina. Você tem que evangelizar o crente. Hoje, eu quero retomar a questão do machismo. Falaram aí que acho que Ninha falou que eu lhe cortei, não lembro exatamente o momento, mas eu quero fazer um adendo sobre isso antes. Preto. E aí foi cortar, não quis ver a mulher preta falando. Tô brincando. Eu não sei se você lembra o que foi que eu fiz o corte de sua fala sobre machismo, mas segura aí. Eu quero só fazer um comentário sobre isso, inclusive que foi chamado, alguém falou que achou meu corte machista. Eu quero fazer algumas ponderações. Primeira ponderação que eu estou chamando uma mulher negra para falar de negra, mulher e feminina. Então, dá essa colher de chá, por favor, né? Segunda coisa, a gente pré-combinou um roteiro, não é isso, Gi? Foi. A terceira coisa é que eu inclusive, abri mão desse roteiro, estou deixando Gi falar, né, da maneira pulsante que ela está trazendo. Então, dizer que às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade. Me dê essa colher de chá aí, por favor. Né? Quem está puxando a live é um homem que está interessado em ouvir sobre isso. Obrigado. As mulheres estão com sangue no olho, fica aí agora. A gente não está comendo nada, viu? Fica aí. Eu sei, mas tem que pensar também que tem pessoas que querem se juntar como alguém que quer a fala de vocês, a gente sabe disso, mas de alguém que quer ser companheiro nessa caminhada, né? Então eu não estaria, né? Enfim, vamos lá. Retome, por gentileza. Você quer que pare na parte do machismo, é isso? É isso, eu não lembro exatamente o que foi, mas se você está lembrada, retoma. Então, assim, me dê aí 3 minutos, controle meu tempo, sem problema nenhum. Olha só, eu gosto de ser controlada, não é nada não, eu finjo que sou controlada. Eu finjo que gosto de ser controlada. Olha só, quando eu estava falando com relação à igreja, esse espaço machista, né? Patriarcal, machista, misógino, androcêntrico. Ó, você quer ver uma coisa? Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. A igreja cheia de mulheres. E aí, bota tudo no masculino. O androcêntrico, eu não sei se não é Foucault, não, que vai falar, ou é Bourdieu, que vai falar desse androcentrismo. Eu li em algum lugar, é tanta coisa que às vezes me atrapalha. Mas me ajudem aí, se vocês lembrarem. Nós vivemos em um lugar, em um ambiente que ele é androcêntrico e misógino, né? Então, vamos agora, meus irmãos, vamos sentar, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a igreja cheia de crentes. No dia, inclusive, no dia assim, no dia que as mulheres disserem assim, eu não vou dizimar, vou dar meu dízimo agora para uma outra situação, a igreja fica falida. É a pessoa, todo mundo, os mercenários da fé, tudo doido aí, sem dinheiro. Então, pronto, inclusive, deixa lá. Então, assim,
Esse espaço é extremamente... Não, olhe, o espaço evangélico, ele é agressor, ele é violentador, nesse sentido de gênero. Você vai ver, outro dia eu estava no culto e o pastor fez assim, esse negócio agora de empoderamento feminino, é o que? Agora a mulher vai precisar xingar, vai começar a xingar. Eu disse à minha amiga, por favor, me segure, porque eu estou começando a ficar nervosa. Então, como são os homens que assumem os púlpitos, então ali existe um lugar de fala. Ali não existe, você sabe disso, não existe uma isenção de gênero. Você vai falar do seu lugar de homem. E a gente vai percebendo isso, e agora, com esse negócio da política, tá demais. Eu fico só ali observando, eu sei até onde vai, e fico querendo saber o que aquele pastor está querendo dizer, as entrelinhas. Eu fico logo assim. Sua imagem ficou turva, viu, Adriano? Foi. Turva, sua imagem. Antes de começar a live, a internet daquele caso caiu. Aí eu estou no dados Então bom. Tá. Então, vou continuar para não demorar. Então, o que vai acontecer? Esse púlpito assumido por um homem, e se esse homem tiver esse machismo exacerbado, ou ele vai dar de voadora. Ele vai lá o púlpito para descarregar o seu machismo, a sua frustração em cima das mulheres. Por isso que a mulher tem que usar isso, a mulher não pode usar calça, a mulher não pode ser aquilo, a mulher não pode, porque vai levar esse homem a saber, eu quero saber que o diabo bota na cabeça dos homens, que esses homens não se controlam, que tudo é culpado somos nós, desde Eva. Né? A imagem está travada ainda? Tá um pouquinho. O pessoal está E tá também veja... Deixa eu só deixar um aviso. Caso a live caia, vou puxar de volta, tá bom? Tá, porque até sua voz ficou agora ruim. Olha a coisa do inimigo, viu? Vamos repreender. Isso é coisa do inimigo para poder terminar a live. Tá bom? E vou puxar de volta, pode